Alô, Libes, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e estamos com mais um episódio trazendo o Inside 4. Falta só mais esse, o 5 e já o final a gente já vai finalizar. Chegamos agora à nossa segunda metade. Está chegando aqui, nós temos aí todos os episódios de Inside, nós temos episódio também do Limbo e também de Little Nightmare, onde vou trazendo toda a gameplay, juntamente com uma narrativa e algumas intenções e uma ideias que a gente tem sobre as narrativas. Então, se você chegou aqui agora, dá uma pausa, vai ver os outros episódios se você achar interessante, ou vai seguindo junto com a gente. Acabando isso, a gente vai para um outro próximo jogo que tem alguma narrativa interessante. E como eu já falei, tem uma questão de joguinhos. Vamos lá para o Rafa, que é o nosso formatação de joguinho. Então, bora lá. Aqui você já percebe que nós já até começamos com aquela questão da bomba que a gente falou no episódio passado, onde você percebe que tem essa, como se fosse esse teste nuclear, onde vai explodindo e vai tendo esse impacto, né? E é interessante mostrar a força do impacto, onde você vê que tem essa ideia. Mas o que eu acho um tanto estranho seria o por que caramba tem um teste nuclear? Ou se não for teste nuclear, porque tem repetição, um teste balístico, né? A gente imaginou que poderia ser algo relacionado à defesa militar ou até mesmo uma base extraterrestre. Sendo por um, sendo por outro, dá para imaginar que se tem um teste de bombas, quer dizer que provavelmente deve ser algo relacionado a isso, seja por um, seja pelo outro. Mas é algo interessante a se imaginar, né? Primeiro, o que eles estão explodindo, ou se isso realmente é um teste de bomba, mas pelo menos estão trazendo esse impacto, ou se talvez seja um propulsor de algo. Acredito que seja realmente bélico, considerando todos os fatores que a gente já viu até então. Mas é interessante a gente imaginar essas possíveis perspectivas que existe dentro de um, dentro de outro, quanto a ideia narrativa. Então é legal a gente imaginar como essas estruturas narrativas elas podem interferir diretamente com a interpretação que a gente tem, tanto do cenário quanto da plot, foreshadowing, outros elementos interessantes. Então, quando você for escrever a sua narrativa, narrar a sua história de RPG, crie coisas que possuam não necessariamente um duplo sentido, mas possíveis interpretações de contexto. É um outro motivo que me faz acreditar que seja uma bomba é essa zona de impacto, né, que tem nesse fator aí dos bonecoides, né? É difícil acertar o time nessas horas, mano.
Toda vez que tem alguma coisa relacionada com água, eu já tenho uma tendência a prever a aparição da sereia, né? Até, ó, novamente trazendo esse foreshadowing da tanto a questão de o quanto realmente ela é algo como nós, quanto a própria aparição dela como um possível antagonista, né? Eu acho curioso ah, o porquê, assim, o que ela quer com a gente. Porque não parece muito que ela vá se alimentar e ela nos busca muito um afogamento, possível afogamento. Mas eu acho um tanto curioso o quão enfática e necessário é o que ela faz com a gente. Eu demorei um pouco para entender qual que era a ideia do negócio. Eu senti que era alguma coisa para atrair, né? Meio que deu certo, mas eu fiquei um tanto curioso para saber se eu acertaria ou não. Uma coisa que é bem legal, até a gente tem comentado, mas vale a pena o reforço, é você vê que a principal função, seja de um antagonista clássico ou de um vilão, caso vocês queiram entender, tem até episódios focados nisso com mais detalhes. Uma coisa que é interessante quanto a isso é que um bom vilão, um bom antagonista, ele precisa estar sempre presente. Ele precisa estar sempre trazendo essa necessidade de um impacto, sempre a necessidade de ser um problema para o nosso protagonista.
Então, o legal desse momento, onde todo momento agora a sereia fica voltando e atrapalhando a vida do nosso protagonista, isso que realmente é um papel clássico de um antagonista, é estar presente. E quanto mais presente ele está, mais meio que causando problema por ele, mais dizendo, olha, eu estou aqui, mais impactante, mais importante esse antagonista torna. Então eu acho legal que mesmo sendo meio chato, nossa, de novo a sereia, mas querendo ou não, é o papel do antagonista estar presente, mostrando que ele é importante para a escada do nosso personagem. A gente está vendo que a sereia não é apenas um obstáculo para ele desenvolver, mas também um conflito para ele conseguir resolver de alguma forma. Por isso que existe a evolução do personagem devido à existência dessa sereia. Então tá vendo? Você percebe que existe o fato de que ao chegar até aqui nós temos uma necessidade de antagonista. E o legal é que talvez a gente agora entenda qual é a função da sereia. Até então, a sereia tinha como papel afundar o personagem e matar ele sufocado. Mas isso era naqueles estágios. Nesse estágio onde ele está, existe uma função narrativa, onde ao máximo que vai descendo, tem esses fatores onde temos essa luzinha amarela trazendo essa pegada abissal, porque essa luzinha amarela nada mais é do que aquele controlador. E aquele controlador não está mais no cérebro, está mais na altura do umbigo, como se fosse realmente um cordão umbilical. Então, será que o trabalho dessa sereia era levá-lo ao fundo, trazendo essa proposta de cordão umbilical? Mas como estava nos outros pontos, não tinha isso. A programação básica dela era, ao pegar o personagem, afunde-o e conecte-o com o controlador de mentes na região de umbigo. Mas como eles, em pontos anteriores, apenas tinha o fundo, sufocava. Agora que chegou nesse estágio, a programação dela encaixa bonitinho e com isso vai fazendo. Tanto que você percebe que existe meio que um pequeno foreshadowing no canto da tela, onde você percebe que tem algo que parece ser um dorso junto com um cabo. E agora o nosso personagem ele respira debaixo d'água e você percebe que nem solta bolhas. Ou seja, é como se realmente tivesse alguma conexão mesmo com esse fator sereiano, essa mescla biológica. Então, será que essa mescla biológica ela não está nos dizendo alguma coisa? A gente já cogitava que aqueles corpos tinham alguma conexão neuronal, mental com o nosso protagonista. Agora a gente percebe que a sereia, ao afundá-lo, encaixar com aquilo, também faz com que ele consiga respirar debaixo d'água igual ela e ela não soltava bolhas. Tanto que, novamente, ó, nós temos um corpo que parece ser algo parecido com o nosso, com um cordão. Será que esse, então, é o que funcionou? Os testes anteriores não está? Será que o nosso personagem, o nosso aqui, o nosso protagonista, ele é o mais recente que consegue controlar os restantes, consegue respirar debaixo d'água? Existe essa simbiose com o cordão umbilical? Então eu acho interessante porque quando a gente está jogando o jogo, como nós estamos focados no nosso protagonista, vendo ele caminhando, o entorno fica mais difícil de observar. E esse entorno muitas vezes é interessante. Olha a questão
de pequeneza mesclado com todo o zoom out e a gigantesca forma e formato talassofóbico que existe aqui. Então eu acho legal você ver que as conexões narrativas trazidas, os foreshadowings, ou até mesmo as armas de Chekhov são interessantes para a constatação da narrativa, que mesmo que a pessoa não pegue, se alguém pegou é algo positivo. Muitas vezes eu converso com outros colegas escritores e a gente fala assim: ah, mas eu construí todo um negócio e a pessoa não entendeu. Mas se era para todo mundo entender, levantasse a lanterna, colocasse um destaque, reforçasse, até que fosse um infodump, dependendo do jeito. Mas se a ideia é assumir algo mais misterioso, mais meticuloso, mais algo menor, vai ser interessante para quem pegar e para quem não pegar não tem problema. Mas para a pessoa que pegou é muito mais recompensador porque tem o fator de eu conseguir. Então fica aí uma dica interessante para caso você queira fazer uma história com alguns mistérios, que é, se você quer fazer um mistério que precisa ser descoberto, coloque fatores que o personagem descubra, o protagonista, o coprotagonista, o casal romântico, o aliado, ou qualquer outro fator que justifique o entendimento. Mas se a ideia do mistério, que não vai atrapalhar a sua narrativa, é apenas um tchan a mais, aí ok, coloque de uma forma muito mais soft, porque aí quem pegar pegou e quem não pegar não pegou. Não tem problema. É assim que se faz quando você quer que realmente seja algo bem mais misterioso, a formatação do mistério propriamente dito. Ó, tá vendo? Quando você passa esses corpos, vocês veem como se fossem umas roupas vermelhas, umas calças. Parece que outros como a gente já passou por aqui. Ah, Rafa, na verdade é sangue. Não, você percebe que são camisetas vermelhas e calças pretas ou calças azuis escuras. Existe sim alguma coisa que mostra que nós já passamos por aqui de alguma forma. Então, pessoal, eu quis dar uma pausa aqui para o vídeo, obviamente, não ficar muito grande e a gente ver a continuação dessa história. Então, eu achei bem legal porque você percebe que nesse quarto episódio nós já estamos chegando praticamente no final. Nós temos o episódio 5 e o sexto é o final, mostrando um pouco mais também essa questão do segundo final possível. Mas você percebe que agora, como nós já passamos na metade, nós já temos o desenvolvimento. Se a gente considerar uma estrutura dos 3 atos, nós já estamos no segundo ato, onde já está começando a trazer informações que vão chegar até o clímax da história.
Então você percebe que os foreshadowings, os mistérios, as armas de Chekhov vão trazendo elementos muito mais fortes, muito mais interessantes para a construção desse personagem, a construção de toda a plot. Até então, a gente tinha diversos elementos que talvez justificavam, porque eu estou voltando, porque eu estou entrando, porque eu estou invadindo, porque eu não estou fugindo. No caso que a gente tinha do limbo, a gente estava fugindo de algo para encontrar a nossa irmã. Aqui nós parece que estamos invadindo a fábrica, invadindo a instalação de alguma forma. Mas por que de tudo isso? O porquê do comportamento de diversos fatores? E agora a gente começa a ver e a juntar algumas informações. E o legal, como eu já comentei, quando você percebe que existe uma conexão do seu personagem com o universo, fica muito mais legal. E quando você tem um protagonista onde a história foca com que você veja apenas um campo de visão curto, pequeno quanto a questão do protagonista, e quando você agora está narrando e vendo os entornos em volta, você não está ocupado em fazer o timing, pular e tudo mais e tal, você percebe diversos outros elementos, como o sangue, o formato, a estrutura, a similaridade, diversos outros gatilhos interessantes que são colocados aqui neste personagem. Então, pessoal, esse aqui foi o Limbo. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegar até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e já fica aí. Caso tenha, eu vejo que já está tendo uma quantidade de pessoas interessantes que assistiram, eu vou e ponho o nosso episódio 5, o nosso episódio 6, que já estão gravados, só estão aí esperando momentos para aparecerem. E já deixa aqui nos comentários algum outro possível jogo que você acha interessante que eu posso trazer. Se for muito caro, vai ser um pouco mais complicado, porém, se já for algo mais barato, alguma promoçãozinha, com certeza eu vou ter o prazer de trazer uma gameplayzinha com a narrativa e assim, trazendo algumas ideias interessantes e os caminhos que a gente vai descobrindo. Use e abude as suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!